Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos da família Assembleia de Deus, Saco dos Limões. Eu sou o pastor Anderson e tenho uma alegria de poder estar com vocês mais uma vez. Bom seria se fosse presencial, bom seria se a gente estivesse perto, mas aí por ocasião do decreto do governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e também o avanço aí da pandemia, do Covid-19, nós estamos aí subordinados a esse decreto e obedecendo também. Quero desejar a você uma ótima noite de domingo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você que está acompanhando aí, a gente está sempre aprendendo um pouco mais. Quero aqui deixar minha palavra de gratidão a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. Irmãos aqui da Assembleia de Deus do Saco dos Limões, irmãos de outras nossas igrejas, de outras igrejas do campo, e você também de outra denominação evangélica, muito obrigado, Deus abençoe. Nós estamos atravessando esse momento, e eu tenho absoluta certeza que Deus, quando nós estamos unidos, Deus, Ele é poderoso para nos abençoar, poderoso para nos guardar, poderoso para suprir as nossas necessidades. Por isso, vamos nos apegar com Jesus, vamos lutar pela unidade da igreja, e nós certamente seremos aí testemunhas ocular de um grande mover de Deus. Nós seremos testemunhas de um grande avivamento, seremos testemunhas da manifestação do Espírito Santo de Deus.
Por isso eu agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aí sempre servindo a Deus, aí por ocasião dessa dificuldade, mas Deus tem nos dado vitória. Muito bem, pessoal, nós não temos nenhuma atividade de culto em todas as nossas igrejas, em nenhuma igreja não temos atividades de culto. Porém, no meio de semana, nós estaremos com a capacidade reduzida, na terça-feira, às 7:30 da noite, estará trazendo a revista, lecionando a revista da Escola Bíblica, pastor Edson Linhares. Pastor Edson Linhares, ele era para estar pregando hoje, e nós conversamos com ele, e ele vai estar na terça-feira conosco, na Escola Bíblica. Você que é aluno da Escola Bíblica, traga a sua revista, tá? Quem vir na terça-feira, eu peço os irmãos que não venham na quinta-feira, Na quinta-feira nós continuaremos com o tema Todos em Busca de um Pleno Avivamento. E eu sinto de Deus que este avivamento está bem próximo, está muito perto, e não só na quinta, mas outros cultos também, tá bom? E na quarta-feira fica aí exclusivamente com as mulheres. As mulheres, elas continuam na quarta-feira e, claro, as mulheres que for vir na quarta-feira não precisa de vir na terça. E as mulheres que vir na quarta não precisa de vir na quinta, Terça e quinta será aberto ao público. É claro que a gente não vai fazer de portas fechadas. Terça e quinta, 19h30, aberto ao público, mas nós temos que trabalhar com a capacidade aqui é 36 pessoas. Então não podemos passar de 36 pessoas. Mas não é por isso que a gente vai ficar sem adorar a Deus. A gente precisa adorar a Deus, precisa servir a Deus, precisamos nos alimentar, Lembrando que nós estamos aqui, e está apenas fisicamente, claro, está o meu amigo auxiliar de trabalho, Clécio, que está nos ajudando, e eu aqui estamos, Agora está Jesus, está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, Então, nós estamos cumprindo aí esse decreto do governador do estado. E vamos orar, gente, vamos orar. Crente que ora, ele não vê coisa ruim. Crente que ora, vê sempre a mão de Deus, ainda que longe, mas ele vê o braço de Deus. Queremos agradecer aos irmãos que têm orado, que têm clamado a Deus. Ainda no decorrer desta apresentação, nós vamos estar orando por todas as pessoas que estão com Covid-19, É uma verdade. Muitas pessoas estão com o Covid-19 e nós vamos orar para que Jesus venha entrar com a providência, para que Jesus venha trabalhar, gente, nessa questão. Não é verdade? Eu creio que Jesus pode dar uma recuperação muito rápida para as pessoas que estão contaminadas pelo vírus Covid-19. Creio que os hospitais e as clínicas, enfim, onde tem pessoas internadas, eu creio que Jesus pode acelerar o processo e essas pessoas serem curadas, não é verdade? Muito bom. Saúde, ela nunca foi tão desejada como nos dias de hoje, não é verdade? Muito bem. Meus irmãos, nós vamos então começar fazendo uma oração ao nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial. E você é obrigado por estar compartilhando. Eu quero tirar o chapéu aqui para você que compartilha as nossas transmissões. Como há dificuldade agora de estar indo de casa em casa, de convidar as pessoas para vir à igreja, então você pode compartilhar no teu Facebook e a pessoa que é o teu amigo vai ver esta postagem e Deus é que vai falar com ela. Então, eu sempre recomendo, quem compartilha pregações, quem compartilha textos bíblicos, programação da igreja, ele está sendo um canal
de pregação do Evangelho. Então deixa o seu Facebook, deixa o seu Instagram, deixa a sua rede social ser um instrumento de Deus. Não é a sua rede social, é você que está cheio de Deus e compartilha com as pessoas. Tá certo? Muito bom. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus? Você que está aí na sua casa, Deus abençoe. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu já compartilhei aqui na minha rede social, várias pessoas, a irmã Adriana, Carolina, Elisângela, né? Que bênção de Deus. Eu vi aqui também o Anderson Barbosa, que Jesus continue abençoando. A Caroline, Deus abençoe Caron. A Caroline estava com Covid, já está melhorando, que bom, as notícias são boas. E vamos estar orando então agora, e depois nós vamos para a reflexão da palavra de Deus, tá certo? Você crê que Jesus tem uma palavra para o teu coração? Ah, mas com certeza Jesus tem uma palavra para o teu coraçãozinho, tá bom? Olha, a semana vai começar, mas você já começa na frente, já começa cheio de Deus, já começa abastecido pela palavra do Senhor, tá bom? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus eu quero, nesta noite, eu quero, Senhor, louvar o Teu nome. Eu quero Te agradecer, Jesus. Quero Te louvar. Deus, o Senhor é bom. Jesus, agora, eu não estou aqui, Senhor, com a igreja presente fisicamente, mas eu estou, Senhor, com os irmãos que estão conectados através das redes sociais. Senhor nosso Deus, que o Teu Santo Espírito, nesta noite, que o Teu maravilhoso Espírito venha, Senhor, aquecer o coração deste homem, aquecer o coração desta mulher, que esta família, aonde está agora, Senhor, chegando essa transmissão, esta casa, ela seja abençoada, que o ambiente, Senhor, seja abençoado. Senhor, que esta família receba no coração, receba na alma, Senhor, a sensação e a convicção de que o Senhor está guardando, de que o Senhor está protegendo, de que o Senhor está nos mínimos detalhes. Senhor Jesus, guarda o casamento. Senhor, o pai e a mãe de família nunca foram tão cobrados, Senhor, diante de fatos que estamos vivendo, Senhor, nesta questão da pandemia. Os filhos, mais do que nunca, se apegam aos pais. Por isso eu oro nesta noite, Senhor da glória, que enquanto aqui estivermos, que o Senhor use-nos como um canal, como um instrumento, Senhor, como uma ferramenta, para que esta pessoa, para que este irmão, esta irmã, este jovem, seja abençoado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, eu quero que você, meu amigo Anderson Barbosa, Deus abençoe, meu amigo Jason, do Jardinagem e Paisagismo, ele sempre está ligadinho com a gente, a minha esposa, também o Odair e a irmã Lília, que Jesus continue guardando o coraçãozinho de vocês. Eu quero profetizar aqui na tua vida, profetizar de olhos abertos, para você que vai acompanhar esta palavra. Jesus, Ele é aquele que surpreende, Ele nos surpreende, e você será surpreendido pelo Senhor, pois é no momento onde todos estão vendo apenas miséria, fome e tantas outras coisas, eu creio num Deus que até permite em algumas circunstâncias o homem e a mulher passar por dificuldades, mas não ficar
ficar nas dificuldades, então creia que Jesus, Ele pode nesta noite batizar com o Espírito Santo. Ele pode te renovar nessa noite. Ele pode te curar nessa noite. Ele pode levar você a lugares aonde o homem jamais irá sozinho. Jesus quer nos mostrar o que o homem natural jamais verá. Deus há de tomar você na tua mão agora, há de pegar na tua mão agora, e Jesus vai nos conduzir a lugares maravilhosos, e Jesus vai nos conduzir a lugares lindos e gloriosos, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus vivo, num Deus maravilhoso. Enquanto aqui vamos falando do amor de Deus, enquanto aqui vamos falando das promessas de Deus, estará passando aí na sua telinha as programações da semana, estará passando na sua telinha também, você que deseja deixar uma contribuição, estará passando aí também as contas bancárias, se você desejar contribuir e ser também abençoado, tá certo? Muito bom. Irmã Elisângela Silva está participando aqui, bastante participativa, irmã Elisângela, a Jaqueline, filha da irmã Elza, também a minha esposa, glória a Deus, alegres brados de vitória ressoam na casa dos justos, olha só, e a irmã Elda, Deus abençoe, vão compartilhando, gente, vão compartilhando. Agora eu quero ler a palavra de Deus, na carta escrita aos Hebreus. Presta atenção, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11, estaremos lendo aqui 3 versículos, e depois desta leitura nós vamos orar mais uma vez, para que o Senhor venha estar falando por meio da minha voz. Vamos ler a palavra. Diz assim, carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 1, está escrito assim, muito bom. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Glória! Esta é a palavra de um Deus vivo. Diante do que a gente está passando, diante daquilo que a gente está vivendo, contemplando, eu gostaria de falar a respeito da importância e de algo que é insubstituível. É insubstituível o que vou dizer nessa noite, e que não pode faltar, e que não pode ser deixado para depois. Eu quero falar nesta noite sobre a fé. Esta palavra quase que é monossilábica, fé, pequena palavra, de bem fácil expressão, mas que no reino de Deus, essa expressão monossílaba, ela é significativa para todo ser humano, e que por prática esta palavra, ela vai mudar muitos nortes, mudar muitos rumos, mudar muitos, digamos que, decretos, que pela fé nós mudamos
destinos, que pela fé muita coisa pode mudar. Não sei o que você tem pensado, tem passado no seu coração, mas o texto bíblico diz e fala de alguns homens que enfrentaram mundos, culturas, circunstâncias, pressões, não diferente de nós, não diferente disso que nós estamos passando. Homens que viveram e enfrentaram desafios, e que o escritor Espírito Santo, fez a questão de deixar registrado no livro sagrado, para servir para nós de exemplo, para servir para nós como referência. Homens que têm as mesmas fraquezas do que nós, homens e mulheres que têm os mesmos desejos do que nós, mas a Bíblia deixou registrado aqui na galeria, no lugar de destaque, onde esses homens venceram exatamente circunstâncias que nós estamos vivendo. Exatamente momentos que nós estamos vivendo. Por isso a Bíblia fala desses homens que deixaram uma história para nós hoje, e que nós precisamos de considerar. Hebreus capítulo de número 11. Eu quero falar sobre a fé. Fé para suportar provações e fé para crer nas provisões. Fé para suportar provação e fé para crer na provisão. Eu não tenho outra palavra a dizer nesta noite ao teu coração, que se você tiver fé para suportar as provações. A Bíblia fala a questão da fé. Várias expressões que Jesus usou. Jesus um dia disse para alguns discípulos, homens de pouca fé. Depois também Jesus, ele elogia um centurião dizendo, eu nunca vi tamanha fé. Então a fé, ela pode ser uma fé quantitativa, bastante fé e pouca fé. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 8, e versículo de número 26, a Bíblia diz, e ele respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu grande bonança. Há várias referências sobre homens de pouca fé. Dentre estas referências, eu pontuei aqui também Mateus capítulo 6, versículo 30 e o versículo 32, aonde Jesus ele deixa a seguinte expressão, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então a fé, ela é possível ver a quantidade, quantitativa, se ela é grande, se ela é pequena. E Jesus, ele estava justamente falando a respeito das necessidades básicas. Jesus estava falando exatamente aqui em Mateus capítulo 6, verso 30 e o 32, exatamente a respeito das necessidades básicas. Por isso, nós precisamos de fazer aqui uma parada para nós comentarmos a respeito, fazer um paralelo das coisas materiais com as espirituais,
E eu gostaria que você me considerasse o que vou dizer agora, porque as coisas espirituais, materiais, mais do que nunca as pessoas buscam as coisas básicas para a sobrevivência, básicas. Por isso nós precisamos ver o que tem valor primeiro. Precisamos ver o que tem valor primeiro. Jesus, ele está querendo que o ser humano, ele coloque como prioridade realmente aquilo que vai lhe fazer bem. Jesus, ele quer que nós coloquemos como prioridade aquilo que realmente vai nos fazer bem. E eu pude pontuar aqui as coisas espirituais, é uma pergunta. As coisas espirituais, ela depende das coisas materiais, ou as coisas materiais dependem das coisas espirituais? Qual que depende de qual? O que depende do quê? As coisas materiais dependem das espirituais, ou as espirituais dependem das coisas materiais? É justamente isso que Jesus está querendo colocar na cabeça dos discípulos. Temos que alimentar a pessoa que está escondida dentro do nosso coração, com alimentação espiritual, da mesma forma que temos e precisamos alimentar e vestir o nosso corpo físico. Temos que alimentar a pessoa que está escondida dentro do nosso coração, como comida, como bebida e também como vestimenta. Assim como o corpo precisa de comida, precisa de bebida, a nossa alma também precisa de comida, de bebida e de vestimenta. Jesus, todos é conhecedor desse texto, em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se isso não for considerado, nós entraremos pelo caminho da dor, do sofrimento e das aflições, porque se nós não entrarmos pelo caminho daquilo que é primeiro e nos faz bem, nós seremos certamente prejudicados. Por isso nós temos que alimentar a nossa alma. Pastor, mas vestir o corpo? Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo de número 4, está escrito: mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Temos que trajar a nossa vida espiritual, e temos que cuidar da nossa vida espiritual, e é justamente numa circunstância como essa, que nós precisamos de fazer todo esse trabalho, de cuidar bem quem cuida da gente. O corpo cuida da alma, ou a alma cuida do corpo? Qual é a sua opinião? Você que está acompanhando, Jesus ele vem ensinando para nós que os dois não deixam de ter os seus valores, mas Jesus ele está dizendo para nós que um precisa ser mais bem cuidado, que um precisa ser mais bem zelado, que é a nossa alma, e não que nosso corpo não tenha o seu determinado valor, mas o corpo precisa e depende da alma, ou a alma depende do corpo. Nesta situação que nós estamos vendo, nós precisamos de entender que para esta circunstância, nós precisamos crescer na graça, ou seja, crescer na fé, porque Jesus disse: homens de pouca fé, o que vocês buscam, os gentios também buscam. Olha como exemplo os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não plantam, e o Pai Celestial alimenta. Ei, o Deus que cuida do mundo, cuida do seu povo. O Deus que cuida do seu povo, cuida também do mundo. Por isso o teu coração tem uma pessoa escondida dentro dele,
e esta pessoa precisa ser cuidada, esta pessoa precisa ser tratada, esta pessoa precisa ser zelada, essa pessoa que está dentro do teu coração, que está escondida, ela cuida do corpo, e pode ter certeza que se ela cuida bem do corpo, ela vai cuidar muito bem, se nós cuidarmos da nossa alma. Jesus, Ele vai abençoar a nossa vida. Já nós vamos chegar no texto que lemos aqui. Jesus fala de tamanha fé, e é isso que é interessante, em Mateus capítulo 8, do versículo 7 a 10, a Bíblia diz que respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Enquanto uns têm pouca fé, pequena fé, outros Jesus admirou pelo tamanho da fé. Um homem centurião, um sargento, um capitão, que tinha um determinado número de pessoas que era aos seus cuidados, que eram subordinados a ele, e a Bíblia diz que um dos seus subordinados ficou doente, e este que era responsável por ele, o seu sargento, o capitão, foi atrás. Chegando perto de Jesus, ele disse ao Senhor Jesus que tinha um homem que estava violentamente atormentado, e aquele homem estava com um problema muito grave. A Bíblia diz, Jesus, ele disse assim: eu irei e o curarei. Jesus já estava dizendo que ele iria ser curado. Jesus já estava dizendo para aquele homem: eu vou lá e eu vou curar ele. E você viu o que esse homem falou? Você viu o que esse homem disse? Esse homem disse que se fosse algumas pessoas em volta, falava: rapaz, Jesus quer entrar na sua casa, você não vai deixar não? Você quer dizer que você não quer que Jesus entre na sua casa? Mas esse homem, ele disse assim: Senhor, se tu somente falar uma palavra, eu creio que o meu criado, ele pode ser curado. E Jesus, olhando a fé desse homem, Jesus disse: nem mesmo entre aqueles que são meus, eu vi tamanha fé. Nem mesmo entre aqueles da qual eu vim, nem mesmo entre aqueles para a qual eu me manifestei, eu vi tanta fé, uma fé tão grande como essa. É uma fé quantitativa, uma grande fé, aleluia. Uma grande fé, aleluia. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha, mas Jesus, ele se ofereceu, ele disse: eu vou. Ela está doente, eu vou. Mas esse homem disse: Senhor, eu creio que se tu falares uma palavra, em Mateus capítulo 8, versículo 7 a 10, você pode ler. Se você falar uma palavra, Senhor, eu creio que o meu criado, ele já será curado. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus, ele falou apenas uma palavra, e aquele homem foi curado. Ei, eu acredito num povo que crê no Senhor Jesus. Eu acredito num povo que confia no Senhor Jesus. Eu tenho certeza, você que está me acompanhando, é fé para suportar a provação, mas é fé para crer na provisão. Passamos por provações, passamos por dificuldades, passamos por difíceis circunstâncias, mas se você tiver fé para suportar a provação, eu tenho certeza, você também vai ter fé para crer na provisão divina. Ei, eu tenho crença de que a nossa nação, de que o nosso Brasil, de que isso que está acontecendo aos olhos físicos, de que isso que está acontecendo, que olhamos com os nossos olhos da carne, está passando por um processo espiritual, porque tudo isso que é feito, que é aparente, é feito daquilo que é invisível, que na esfera do mundo espiritual está havendo guerras, batalhas, combates, mas o nosso Deus é poderoso para mudar esta circunstância. Aleluia, aleluia.
Aleluia! E a fé quantitativa, homens de pouca fé, homens de tamanha fé, mas tem a fé qualitativa, que é a fé que Tiago fala. A fé sem as obras é morta. Não deixa de ter fé, mas por não ter obras é morta. O valor, que valor, gente? Que valor? Eu pergunto para você, qual é o valor da fé genuína, da fé viva, quando tudo está dentro dos meus interesses, tudo indo muito bem? Que valor tem a fé quando tudo está indo muito bem? Que valor tem a fé quando tudo está indo muito bem, quando as coisas estão bem no aspecto material? Que valor tem a fé quando as coisas no aspecto familiar estão indo bem? Que valor tem a fé quando está indo bem no aspecto profissional? Que valor tem a fé quando tudo está indo bem no aspecto até espiritual? Quando tudo está indo de vento em polpa? Que valor tem a fé quando eu estou com uma saúde de ferro? Que valor tem a fé quando não tem imprevisto nos meus projetos? Que valor tem a fé quando eu não encontro nenhuma oposição, nenhuma contrariedade? Que valor tem a fé se tudo que eu projeto dá certo, nada dá errado? Pergunta: que valor tem a nossa fé em Deus se tudo que está no meu controle vai tudo muito bem controlado? Que valor tem a nossa fé em Deus se tudo que está no meu controle vai muito bem controlado? Mais uma pergunta: que valor tem a fé viva em Deus se não for provada e se não for medida? Qual é a maior prova de que realmente nascemos de novo? Nossas palavras? Qual é a maior prova de que realmente nós estamos tendo contato com Jesus? São as nossas expressões de adoração? Que valor tem a nossa fé se não há prova de que nós nascemos de novo? Uma fé sem provas é uma fé sem provas não é uma fé provada. Uma fé viva é uma fé provada. Você tomaria um remédio ou uma vacina sem ter sido provada ou testada? Você tomaria qualquer tipo de medicamento se este não for testado e não for provado? Você teria coragem de ser cobaia de uma pesquisa, de um remédio que não foi testado e nem provado em alguma outra coisa? Por isso a Bíblia diz que Deus prova o nosso amor para com Ele. Deus prova o nosso amor para com Ele. Como saber se num casamento realmente existe fidelidade? Que fidelidade é a consequência de um amor. Como saber se a esposa é fiel ao marido e como saber se o marido é fiel à esposa? Se não existe uma prova. Por isso, eu pude colocar aqui, só existe fidelidade se existe amor. Sem fidelidade. Com amor, com fidelidade. Qual é a fidelidade desse amor para com Deus? Aí você fala: pastor, mas o senhor está falando de fé e muda para amor? Primeiro, gente, que amar a esposa e a esposa amar o esposo é porque a gente vê, temos contato, podemos ter contato físico com a esposa. Isso prova o que está no nosso coração, não é apenas aliança no dedo, muito mais do que aliança no dedo, é um pacto no coração. E aí, o que vier no mundo, e o que vier paralelamente, não vai romper o amor e o pacto que está no coração. Por isso, a fé é o firme fundamento. E o Dr. Oswald Sanders, ele diz: a fé capacita a alma do crente
a tratar o futuro como se fosse o presente e a agir como se estivesse vendo as coisas invisíveis. Olha só, vou repetir essa frase do Dr. Oswald Sanders, que diz: a fé capacita a alma do crente a tratar do futuro como se fosse o presente e a agir como se estivesse vendo as coisas invisíveis. Pela fé vemos o que os outros não veem. Pela fé eu trago o futuro para o presente e já me aproprio. Pela fé, não é pelas minhas convicções pessoais, mas é pela fé. Eu vejo o que o mundo aí fora não vê. Eu vejo o que o mundo não vê pela fé. É pela fé. É pela fé que eu vejo o Brasil sendo consertado pelo Senhor. É pela fé. Jesus, Ele quer fazer Jesus quer fazer um tratamento para romper o câncer da sociedade. Jesus quer fazer, como é que chama o Clécio? Pessoa que está com câncer, ele vai fazer aquele quimioterapia. Obrigado, Clécio. Jesus está fazendo uma quimioterapia com o Brasil. Jesus está fazendo um tratamento com o Brasil. Quem tem fé sabe que eu estou falando. Jesus está rompendo o câncer da sociedade, porque a minha fé diz que ainda antes de dias piores, ainda tem dias melhores, porque eu creio. Aleluia. Eu creio. Você tem fé para crer? A sua fé, ela precisa ser testada, ela precisa ser provada. A sua fé, pois falar de fé é muito fácil, mas precisamos colocar em ação com atitudes e saber que Jesus está curando. E eu sei que quando alguém está passando por um processo de quimioterapia, aquele processo é dolorido, são dias e dias de tratamento. Ou Jesus está fazendo uma radioterapia para eliminar os nódulos cancerígenos da sociedade. Jesus está curando para depois Jesus manifestar a sua vinda. Aleluia. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar nesse momento. Agora Jesus pode voltar. Mas a gente pela fé entende que Jesus está curando a sociedade. Jesus está curando as cidades, os estados. Jesus endureceu o coração de Faraó naquela terra do Egito, para o povo entender que Deus tinha coisas melhores, porque senão o povo não ia sair do Egito. Jesus, Ele quer nesta noite falar a respeito da nossa fé, fé para suportar a provação, fé para resistir à provação, e se manter fiel, e se manter firme, e se manter na presença. É fato que Jesus tem coisa melhor, muito melhor para nós na eternidade. Isso já está resolvido, está passado a régua. Mas Jesus tem coisa boa para quem tiver fé para suportar a provação, para suportar a prova. Se você tem fé para suportar a prova, Deus é poderoso para prover. Aleluia. A provação vai passar e a provisão está chegando. A provisão está chegando. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Olha só, Hebreus capítulo 11, como nós lemos, a Bíblia diz sobre a respeito da fé. Pela fé Noé ouviu o julgamento vindouro
sobre o mundo da qual vivia. Pela fé Noé pôde ver, olha, esse povo está achando que está tudo normal, esse povo está achando que está tudo na melhor, esse povo está tudo de boa, mas não é pela fé. Ele viu que estava chegando um julgamento, pela fé Noé viu que estava chegando uma sentença. Pela fé, Noé viu que Deus estava vindo para ajustar as contas. Pela fé, José viu o êxodo do Egito. Pela fé, José, ele viu que o povo não ficaria na terra do Egito. José viveu muito bem, administrou muito bem ao lado do governador de Faraó. Mas José, pela fé, ele entendeu que o povo não ficaria para sempre na terra do Egito. Pela fé, Moisés viu a Deus. Pela fé, é pela fé. Ei, irmão, quem não tem fé da qual eu estou falando, ele fica só pelos cantos, ele fica só naquelas reclamações. Mas quem tem fé, você pode ver Deus nesta noite. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Pela fé, não foi o sacrifício, mas era a fé de Abel. Não foi o valor do sacrifício, mas era o valor da fé de Abel. E pela fé, Enoque, numa terra de densas trevas, pela fé Enoque, numa terra de perversidade, pela fé Enoque, numa terra horrível, ele escolheu andar com quem sabe, com quem pode, com Deus. Pela fé, só anda nas trevas quem quer, mas pela fé, a oportunidade de andar com Jesus, ela chega até a tua casa hoje. Pela fé, Deus quer arrancar você desse mundo de desespero. Pela fé, Jesus quer arrancar você desse mundo de pavor. E pela fé, Jesus quer que você ande com Ele, para que você depois nunca mais seja visto quando Jesus voltar. Pela fé, Enoque escolheu andar com Deus. Pela fé, eu escolhi estar na igreja. Pela fé, eu escolhi servir a Jesus. Pela fé, eu escolhi ouvir os que murmuram. Pela fé, eu escolhi ouvir os que não crê. Pela fé, eu escolhi ver quem não é grato. Mas pela fé, eu ando com pessoas que também são gratas a Deus. Pela fé, eu ando com pessoas que amam a Deus. Pela fé, eu vejo pessoas que adoram a Deus. Pela fé, eu vejo pessoas que glorificam a Deus. Pela fé, eu vejo pessoas que passam dificuldades, mas não largam de Jesus. Pela fé, eu vejo as pessoas sendo às vezes provadas, mas eu vejo também pela fé o Senhor entrando com a providência na vida delas. Aleluia. Pela fé, Abraão, pai dos crentes, Abraão, pai da crentaiada. Pela fé, Abraão, pai dos crentes, foi uma referência para aqueles do Antigo Testamento e serve até hoje para nós da Nova Aliança. Pela fé, Abraão foi desafiado para ir para um lugar sem saber aonde ia, como ia e quando ia. Pela fé, Abraão aceitou esse convite ousado de Deus, e a fé deu para Abraão e Sara o poder para ter um filho, sendo eles de idade avançada. Pela fé, não é só para ter filhos, não é só para isso, não é só para aquilo. Pela fé, é o nome ficar na história, num mundo terrível, num mundo de perversidade. Abraão deixou a sua marca na história. Ei, a Bíblia é tão linda que até as falhas que você tem, Abraão também tinha. Até os defeitos que você tem, Abraão também tinha. Ei, Abraão também negou. Ele negou que Sara era a mulher dele. Abraão também negou. Ele não deu ouvidos. Ele deu ouvidos à sua mulher se deitando com a sua serva. Ele errou também. Ei, Abraão tem as mesmas falhas que o ser humano tem, mas uma coisa que a gente precisa de copiar e ter como referência é a fé desse homem. É a fé desse homem.
Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele, sendo de idade avançada, sabe o que é isso, gente? Idade avançada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Romanos capítulo 4, versículo 17, está escrito assim, ó. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Olha só, eu vou até tomar um pouco de água. Olha só, Abraão, todos não tinham esperança, todos não tinham a sua parcela de otimismo, mas Abraão tinha alguns elementos na sua fé que fizeram dela um distintivo e o pai dos crentes e amigo de Deus. E pode ter certeza, gente, Abraão creu contra toda a esperança. Foi o texto que lemos. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso se tornou o pai de muitas nações. E como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. E desses muitos descendentes, um deles sou eu. E desses muitos descendentes, um deles sou eu. E desses muitos descendentes, um deles é você que está me ouvindo agora. Nós temos uma referência de pai na fé, que não tem outra coisa, outra palavra, a não ser prossiga. A não ser siga em frente, aleluia. Abraão creu contra qualquer esperança humana de ter um filho, devido à sua idade e à sua esposa. Olha, gente, mesmo que muitas pessoas não tenham a esperança de que dias melhores, pastor, o senhor está falando isso, o senhor sempre fala isso, eu sempre falo isso, que dias melhores virão, porque a minha fé não consegue ver tragédia no céu, não consegue ver miséria no reino de Deus, não consegue ver derrota no reino de Deus, a minha fé não consegue ver o que muitas pessoas não vê, a minha fé, a Bíblia diz que Abraão creu contra toda a falta de esperança. Abraão creu. Aleluia. E nós estamos recebendo até a ajuda de pessoas aqui, olha só que coisa linda. A irmã Mara Dalila, Deus ajuda-me a ter fé de Abraão. Eita mulher. A irmã Raquel Cristina está dizendo: a fé pode servir como um alívio, uma busca de amparo diante do altar, diante do desespero. Pode dar às pessoas uma sensação de segurança e proteção. E isso é provado, gente. Isso é provado. Abraão creu. Abraão teve esperança quando ninguém tinha esperança. Abraão, ele teve esperança, mesmo seu corpo já sendo de quase 100 anos, e Sara com o ventre amortecido. Mesmo assim, Abraão creu. Abraão confiou no Senhor. Abraão tinha quase 100 anos. Sara, sua esposa, também era muito idosa, não podia ter filhos. Mas apesar disso, Abraão creu que Deus o faria pai de muitas nações. Olha aqui, em nome do Senhor Jesus, eu quero
contagiar você. Eu quero influenciar você aqui, agora. Eu quero que você contagie pessoas com a esperança que elas perderam, com a esperança que elas não têm mais, porque nós temos que ter esperança, mesmo quando não há motivo para ter esperança. Não temos motivo para ter esperança? Não. Humanamente falando, não. Humanamente falando, não. Mas que valor tem a minha fé, se a minha fé só vive no bem bom? Que valor tem a minha fé se ela não for provada? Que valor tem a minha fé se ela não for testada? E isso é que vai fazer vir a provisão. A fé provada virá provisão divina. A fé provada. Suporte. Suporte, homem, suporte, mulher, suporte, jovem, suporta, moça, suporte, rapaz. Deus tem algo para a igreja e não é para o mundo, é para a igreja. Se o mundo hoje ainda está sendo abençoado, não é por causa dos governos que administram, é por causa da igreja e da infinita misericórdia de Deus. Pode ter certeza disso. Abraão, ele creu apesar. Abraão creu contra toda esperança. Abraão creu apesar da demora de Deus. A sua fé não enfraqueceu. Abraão não ficou fraquinho. Abraão não ficou sem fazer altar ao Senhor. Abraão não ficou sem congregar na igreja. Abraão não ficou com medo quando as coisas estavam, o tempo passando. Abraão, a sua fé, diz a Bíblia, que não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé e nem duvidou da promessa. O tempo foi passando, mas a sua fé não enfraqueceu. Abraão creu, apesar de se passarem tantas décadas. Abraão não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé. Abraão não duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu ele de poder. Abraão louvou a Deus porque tinha certeza que Deus ia cumprir a promessa. Olha, gente, presta atenção. Você que já há algum tempo tem esperado uma promessa de Deus na tua vida, se Abraão, ele, o pai da fé, recebeu, e nós somos também herdeiros desta promessa. Ele que prometeu, o Senhor de Abraão, Ele vai cumprir na tua vida, mas espera congregando, espera confiando, espera adorando, espera louvando, espera agradecendo, espera emprestando a sua boca para o Espírito Santo, espera emprestando a tua casa para o Espírito Santo, espera emprestando as tuas redes sociais para o Espírito Santo, espera esperando a promessa de Deus, mas espera agindo, espera glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Abraão creu para si e para toda a sua descendência. Coisa linda. Abraão creu para si e para toda a sua descendência. Olha aqui, meu irmão, eu acho tão desafiador isso. Eu acho tão desafiador isso, sabe por quê? Porque se eu estou na igreja hoje, porque se eu sirvo a Deus hoje, porque se hoje eu sou um obreiro na igreja, eu sirvo a Deus, sou um obreiro na igreja, primeiro porque Deus, Ele me separou para fazer parte da descendência deste homem Abraão. O texto bíblico diz, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos e nos
nós os que cremos em Deus, da qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, essa fé, ela nos incluiu também. Abraão acreditou no Deus que da sua descendência cresceria Pai das multidões. Aleluia. Esse é um nível de fé que instila fé no coração dos outros. Instila fé no coração. Aleluia. Abraão foi aceito por Deus por meio da fé. Olha só um testezinho. Não sei se você já passaria nesse teste. Imagina só. Você que é mãe de filho único, pai de filho único. Você que é mãe de filho único e pai de filho único. Deus pede a Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único, e vai para uma terra montanhosa, por nome de Moriá. Você vai subir num monte determinado, e você vai fazer tudo o que eu mandar, Abraão. A Bíblia diz que Abraão levantou pela madrugada. Abraão chamou 2 dos seus servos, pegou o seu filho único, Isaque, colocou ali, colocou na jumenta, e Abraão caminhou para Moriá. Ninguém sabia, Sara não sabia, os seus servos não sabiam, o próprio Isaque não sabia. E Abraão caminha para um lugar. Alguém poderia dizer assim: o que deu nesse homem? Está doido? Alguém poderia dizer assim: o que é que deu em Abraão? Será que ele vai fazer uma viagem extraordinária, sem programar, sem nada? Mas a Bíblia diz que Abraão, ele pega e vai, ele sai. E a Bíblia diz que ele chega numa região, ele sobe num monte, pede para os seus 2 servos ficarem embaixo, ele sobe, somente ele e Isaque, sobe em cima na ponta do monte Moriá, e ali faz um altar, e ali faz todo o processo. A verdade é tanta que Isaque não sabia, que Isaque disse assim: pai, o senhor trouxe lenha, o senhor trouxe o cutelo, o senhor trouxe tudo aqui, pai, mas cadê o cordeiro? O senhor não trouxe, o senhor tem tanto, o que aconteceu? E Abraão disse: Deus proverá. Ei, imagina comigo, pai de um único filho. Aliás, tinha Ismael também, mas com Sara era único filho. Imagina você o coração de Abraão, e agora imagina você o coração de Isaque, quando Abraão está pegando o menino e colocando ele sobre aquele altar. Imagina como que estava. Pastor, não, o menino, ele não sabia o que estava acontecendo. Agora, na ideia do menino, se fosse hoje, esse menino ficaria traumatizado pelo resto da sua vida, de ver o pai colocando ele num altar. Isaque, ele via o seu pai constantemente fazendo sacrifícios. O que veio na cabeça de Isaque? Agora é eu que vou ser o sacrifício. Abraão fez tudo isso, e Abraão colocou Isaque, isso é uma das provas, e Abraão colocou o seu filho ali em cima daquele altar, e a Bíblia diz que quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o menino, uma voz do céu, ela veio e disse: Abraão, Abraão, ei, falar de Abraão é fácil, falar dos homens de fé é fácil, mas vai colocar na prática, tem essas fé barata, essas fé balela, essas fé fajuta, essas fé fake news, tem essas fé que não vale nada, que nem para permanecer na igreja as pessoas não resistem, que nem para ouvir uma fofoquinha as pessoas resistem, ouve uma fofoca e já sai, ouve um comentário no YouTube e já sai, ouve uma conversinha na rede social já sai. Essa fé não presta, essa fé não tem valor, essa fé é fajuta. Mas a fé para levar o filho para ser sacrificado, esta fé para sair para um lugar nem sabia para onde ia, esta fé que eu estou falando nessa noite, é fé para suportar a provação, porque vem provisão de Deus. Aleluia.
É essa fé que eu estou falando. Eu não estou falando de fé de gente que fica por aí reclamando, murmurando da vida, reclamando de Deus, de todo mundo, reclamando da comida, reclamando da casa, reclamando do carro, reclamando do emprego, reclamando da família, reclamando da esposa, reclamando do esposo, reclamando dos filhos, reclamando de tudo, reclamando de tudo. Eu não estou falando dessa fé, não. Eu estou falando de gente de fé. É de gente que prefere morrer, mas não nega a fé. Eu estou falando de crente que não deixa de viver a vida com Deus. É essa fé. Estou falando dessa fé aqui, é dessa fé aqui, a fé de Hebreus 11, é a fé de Hebreus 11, não é a fé fake news, não é a fé falsa, não é a fé pirata, é a fé viva, sabe? Você tem fé que Deus move uma montanha, mas não tem fé que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, quem que te influencia? Tem gente que não tem fé nenhuma, irmão, mas influencia as pessoas que estão já assim, em cima do muro, é influenciado. Como é que vai vir provisão para uma pessoa dessa? Como é que vai vir provisão? Provisão para uma pessoa que dá ouvido para qualquer um e vai na onda de qualquer um. Tem gente que não bota o pé na igreja e consegue tirar a agenda da igreja com um WhatsApp, com uma mensagem na rede social. Pelo amor de Deus, que fé fajuta essa? A fé foi testada, mas não foi aprovada. Pelo amor de Deus, irmão. Tem pregador de YouTube que arranca crentes da igreja. Pregador de YouTube que nunca fez uma visita para ele e arranca a agenda da igreja. Pelo amor de Deus, gente. Que fé de Abraão é essa? Que fé de Hebreus 11 é essa? Que não muda nada. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. As palavras, foi aceito, também fala de nós. Fala de nós. Mas nós vamos aqui caminhando para o final, gente. Caminhando para o final. Nesses últimos dias, Deus procura gente de fé. Mas que tem fé para não negar o nome dEle. Que tem fé para não é só ter fé para conhecer a exegese, a hermenêutica, a pneumatologia bíblica. Não é fé só para conhecer essas coisas. É fé para dar a cara para bater. É fé, nem que seja para sentir dor no corpo, mas dá alívio para a alma. Por isso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abençoe a sua vida. E terça-feira nós queremos 36 pessoas aqui, que é dentro da capacidade de 25%. E eu sei que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Vamos enfrentar, gente. Vamos viver. E tem gente só colhendo vitória, viu? A gente que é pastor, a gente sabe disso. Tem gente só colhendo vitória. E a gente não pode nem falar, porque são vitórias maravilhosas, e a gente não pode falar, porque senão os outros ficam os olhos grandes na vitória do outro. Tem gente no tempo de pandemia, colhendo vitória. Sabe por quê? Porque é um crente fiel a Deus. É um crente fiel a Deus. Ele suporta a provação, e daí ele tem fé na previsão. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Eu tenho fé. Nós estivemos orando por uma senhora que está com câncer, desenganado pela medicina, essa senhora. E nós vamos orar por ela agora. Várias pessoas pediram oração aqui. Várias pessoas pediram oração e nós vamos orar por elas. Essa pessoa está com câncer maligno. E nem para fazer a químio não dá para fazer, porque as veias estão entupidas. Mas antes, eu creio que Jesus pode operar um milagre. Eu creio. Creio que Jesus pode curar pessoas que estão com o Covid. Eu creio num Deus poderoso. Me arrancou do mundo do pecado, por que Jesus não pode curar? Vamos orar nessa noite? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai,
Em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Senhor, nosso Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, pelo pai do meu amigo, presbítero Mário César. Ele está na UTI, Senhor. Ele está ali na unidade de terapia intensiva. Senhor, nosso Deus, neste exato momento, existem muitas pessoas que estão na unidade de terapia intensiva pelos hospitais desse Brasil afora. Senhor nosso Deus, eu sou uma voz, eu sou apenas uma voz agora, mas há milhares de vozes que sobem ao teu trono, Senhor. Eu oro nesta noite para que o Senhor venha entrar com a providência da restauração da saúde. Eu oro nesta noite acreditando que o Senhor pode curar aquela mulher que está com câncer maligno e os médicos desenganaram ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se o Senhor assim o quiser, eu tenho a fé para crer que esta mulher pode ser curada deste câncer maligno. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus de Nazaré, eu repreendo nesta noite toda a enfermidade, eu repreendo nesta noite toda obra maligna, toda obra demoníaca, eu repreendo nesta noite. Eterno Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, vai curando as pessoas que estão com Covid-19, Jesus vai curando as pessoas que estão com os sintomas característicos ao Covid. Jesus querido, vai entrando, Senhor meu Deus, vai entrando, Senhor meu Pai, nas reuniões das pessoas, Pai eterno, aonde nós não entramos. O Senhor pode visitar o presidente, o Senhor pode visitar os ministros, o Senhor pode visitar os deputados federais, o Senhor pode visitar os deputados estaduais, o Senhor pode visitar os senadores. Jesus, eu não tenho uma credencial para entrar e visitar eles, mas o Senhor pode entrar nas reuniões fechadas, o Senhor pode entrar nas reuniões fechadas, e assuntos de interesse do bem-estar do povo, abençoa, e outros assuntos, Senhor, relacionados a todo e qualquer tipo de corrupção, entra com a providência, meu eterno Criador. Jesus, entra também, Senhor, nas reuniões do governo do estado aqui de Santa Catarina e de todos os estados do nosso Brasil. Eu oro, Jesus, e peço que o Senhor acompanhe as reuniões dos estados do nosso Brasil, que o Senhor visite, Senhor, os governadores dos estados do Brasil, que o Senhor visite o governador do nosso estado aqui de Santa Catarina, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, aquela família, que o Senhor venha abençoar, meu Pai eterno, os deputados estaduais, Senhor da glória, abençoa, Senhor, entra também, Senhor, aonde estiver o prefeito agora, aonde estiver o prefeito de Florianópolis, eu determino sobre ele uma palavra de bênção, eu profetizo uma palavra de bênção sobre a vida do governo aqui da nossa cidade, do prefeito. Jesus, sobre a família dos vereadores, eu oro pelos professores, eu oro pelas universidades, eu oro, Senhor, pelos policiais, pelos bombeiros, eu oro pelos profissionais de saúde, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha colocar um mantimento na mesa do povo brasileiro, venha, Senhor Jesus, ajustar a economia do nosso Brasil. Jesus, todos aqueles de cabeça pensante nas coisas totalmente contra a família, eu repreendo em nome de Jesus. A família é a instituição divina, por isso toda ideia contra a família, Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai celestial, Deus de Abraão, em nome de Jesus, a minha fé, Senhor, ela é viva para acreditar que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está mudando. Esta é a minha oração, meu Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o coração deste homem agora, visita o coração deste homem que está somente guardando derrotas, que está somente guardando pensamentos ruins, em nome de Jesus. Visita esta casa agora, Jesus. Visita esta casa agora. Estas pessoas que só guardam no coração, Senhor, esse pessimismo, esta negatividade, esta coisa ruim, que só pensa em coisa ruim, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, esta mulher, esta mãe de família, esta mulher, Senhor, que precisa de um renovo. Ela precisa de um renovo agora, Senhor. Ela precisa de estar ao lado do marido. Esta mulher precisa de ajudar o marido. Em nome de Jesus, Senhor, vai abençoando o casal, vai abençoando a família. Ó filho, ó Deus, toca no coração dos filhos, que esses filhos venham voltar para a casa do Pai eterno, para a igreja, aonde os pais congregam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor meu Deus, eu oro, Senhor meu Pai, nesta noite. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, o meu paizinho Cícero, lá no estado do Paraná, que o Senhor venha dar a ele recuperação. Senhor, abençoa o meu papai lá no Paraná. Senhor, eu creio que tu podes dar a ele restauração naquela saúde, recuperação daquela cirurgia, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e agradeço. Muito obrigado, Jesus. Pela fé eu vejo, Senhor, pela fé eu trago as coisas futuras para o presente, e vejo as vitórias sendo contabilizadas, ainda que ninguém tenha esperança, ainda que ninguém acredite, eu acredito que o Senhor está trabalhando, eu creio que o Senhor está fazendo no Brasil um tratamento espiritual, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Nesta noite eu posso ver o que muitos não conseguem ver, é o Senhor chegando com vitória para a igreja daquelas que buscam, que oram, que jejuam, que consagram, tem vitória chegando. Pai eterno, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos irmãos, conte com as nossas orações e vamos continuar firme, vamos continuar louvando a Deus, pois é nas provações que vem a provisão de Deus para a sua família. Deus abençoe. Terça-feira, o nosso culto presencial. Quarta-feira, somente as mulheres aqui, pode vir as mulheres. E quinta-feira, o nosso culto. Máscara, álcool 70, álcool gel e o nosso distanciamento. E vamos orar pelo nosso governo. Deus abençoe a todos. Fiquem na bênção e na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos que acompanharam. Jesus está trabalhando em tua vida.